Não, os fundos imobiliários teoricamente não ficam caros. E nesse vídeo eu vou te explicar o que faz o preço dos índices de fundo imobiliário mudar ao longo do tempo. Então, se você quiser entender isso e sair da ignorância, assiste até o final do vídeo. Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Penido e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tenho 16 anos e aqui a gente fala tudo o que tu precisa saber para investir melhor a tua grana, ganhar mais dinheiro e ser mais consciente financeiramente. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre os fundos de investimento imobiliário, ou FIIs, tá? Esse tipo de investimento é tido como muita gente como um investimento mais seguro, fala que é mais seguro que ações, é menos volátil e um monte de coisas. E aqui a gente vai falar de algumas coisas que muita gente diz que são mentiras sobre fundos imobiliários, tá? Mas eu continuo acreditando que eles são uma ótima maneira de você se expor ao mercado imobiliário e à renda variável com pouco custo, tá? Se diversificando com custo baixo. Como eu já falei, uma das grandes vantagens do fundo imobiliário é você ter uma diversificação com baixo custo. Isso porque você consegue ser sócio de grandes propriedades imobiliárias com menos de R$100 até, dependendo do caso, com menos de R$10, tá? Mas o que a gente vai falar hoje é como o fundo imobiliário varia seu preço ao longo do tempo e a tendência disso, se isso tem alguma relação com alguma outra métrica do mercado financeiro ou da economia. Uma das maneiras mais faladas para você precificar um fundo imobiliário é olhando a relação entre o preço e o valor patrimonial do fundo. E realmente é muito interessante, mas não para você verificar o preço, e sim ver quanto o mercado está pagando em relação ao valor patrimonial e se naquele momento pode ser uma oportunidade ou não, o que não deixa de ser um indicador de preço. Mas olhando numa conjuntura mais macro, ou seja, o sistema como um todo e não micro, olhando só para um indicador por si só, a gente não pode olhar só para o preço ou valor patrimonial, porque existem fundos que têm um preço ou valor patrimonial ridiculamente baixo, por serem fundos ruins, e também fundos com o preço e valor patrimonial muito alto, por serem fundos bons. Então, não tem uma coisa exatamente certa e nem exatamente errada. É só o mercado precificando os fundos. Mas uma coisa é fato, os fundos imobiliários eles têm uma tendência contrária aos juros futuros. E agora, como vocês estão vendo aqui na tela do computador, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, que inclusive superou o Ibovespa, e vai ser a outra coisa que a gente vai falar até o final desse vídeo, ele acompanha de maneira totalmente não correlata o juro futuro, tá? Aqui a gente pegou o DI futuro, que é justamente a taxa de depósito interbancário de 2022, ou seja, é como se fosse o CDI projetado aí para 2022, tá? E a gente está vendo que eles têm um movimento totalmente inverso, tá? E se você olhar, fizer uma análise aqui do gráfico, não precisa entender nada de gráfico para você ver isso. É só você ver que quando um sobe, o outro cai, exatamente no mesmo dia, ó. Um bate a máxima, outro bate a mínima, e assim sucessivamente. Então, a gente consegue interpretar que tem sim uma correlação grande entre os dois, principalmente por diversos fatores macroeconômicos, tá? Então, a gente está conseguindo entender que a performance do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, acompanha de maneira totalmente não correlata os juros futuros. Por que a gente está falando isso? Para a gente entender que os fundos imobiliários acompanham os ciclos econômicos. Então, um juro mais baixo vai beneficiar os fundos imobiliários. Por quê? Porque o crédito é mais barato, ou seja, você consegue pegar dinheiro emprestado mais fácil, para você comprar um apartamento é mais fácil, e também a economia como um todo é mais pujante, então acaba favorecendo sim os fundos imobiliários. Ao mesmo tempo, uma economia com juros altos e um pouco mais engessada não estimula tanto assim o mercado financeiro, até porque as pessoas que estão no fundo imobiliário não vão querer investir no fundo imobiliário para ter a mesma rentabilidade da renda fixa, correndo risco. Então, foge todo mundo para a renda fixa, porque lá eles têm mais rentabilidade com muito menos risco. E é justamente esse o último fator que a gente vai desmascarar aqui para vocês, porque muita gente fala no mercado, inclusive tem uma grande influência que já falou sobre reserva de emergência em fundos imobiliários, o que pode ser uma piada mesmo, parece até sacanagem. É que, cara, os fundos imobiliários são renda variável e muita gente fala que é uma maneira de você investir com menos risco. Mas tem uma coisa que esses mesmos influenciadores falam. Influenciadores, não em geral, tá? Tem pessoas que até falam isso que eu tô falando. Só figuras no mercado, tá? Se risco for igual a retorno, você tem que correr mais risco para ter mais retorno. Isso, inclusive, foi o que esse cara aqui falou, ó, o Eugene Fama. Ele, que era aí adepto da teoria dos mercados eficientes, ele dizia que para você ter mais retorno, você teria que correr mais riscos. Então, ou essa teoria é falsa, ou os fundos imobiliários são muito arriscados. Porque o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, teve uma performance acima do Ibovespa. Se a gente colocar aqui em perspectiva comparando os dois, a gente vai ver aqui que só tem desde 2012 o IFIX, por isso que está só assim, que o IFIX superou o Ibovespa, tá? Inclusive agora, ó, o Ibovespa está um pouco acima,
Mas, cara, a gente está vendo que o IFIX superou. Então, de novo, se o fundo imobiliário é menos arriscado, seria uma grande assimetria de risco. E é isso que a gente quer entender. Fundos imobiliários carregam consigo uma grande oportunidade, porque aqui tem uma assimetria enorme de risco. Porque, bem ou mal, a gente entende que se a gente investe num fundo de renda, por exemplo, a gente tem um lastro muito grande, que é o mercado imobiliário. Ou seja, a gente está investindo no imóvel, mesmo que de maneira indireta, e ao longo prazo temos muito esse pensamento inserido aqui na cultura brasileira de que os imóveis vão performar bem no longo prazo. E não deixa de ter funcionado isso no passado, a gente não sabe no futuro, mas sim, os fundos imobiliários apresentam um pouco de assimetria de risco, mas sempre lembrando que existem diversos mandatos de fundo e se você for comprar um fundo de desenvolvimento, por exemplo, o risco é muito maior. E esse IFIX, ele tem 82 fundos imobiliários diferentes. E é claro que aqui no meio tem fundos mais arriscados, menos arriscados. Então não tem como a gente levar isso como único parâmetro. Mas é sim muito interessante a gente entender que um índice teoricamente menos volátil teve um retorno maior, o que mostra pra gente que no longo prazo a gente não precisa ficar assumindo risco que nem maluco para ter uma performance maior. Isso acontece no curto prazo. Então, se você está focando em acumular um patrimônio ao longo dos anos, você não precisa ficar correndo risco sem entender o que está por trás daquilo. E os fundos imobiliários são uma ótima maneira de você diversificar o seu patrimônio e ganhar dinheiro com isso, porque no final das contas o que a gente quer é renda passiva e ganhar dinheiro, e os fundos imobiliários nos provêm os dois. Esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, não deixe de largar a tua curtida aqui embaixo, enviar esse vídeo para aquele teu amigo que está começando a investir em renda variável e quer começar pelos fundos imobiliários, justamente por ser mais fácil de entendê-los. Então, não esquece de se inscrever aqui embaixo, me seguir no Instagram e seguir-nos em todas as redes sociais, tá? Se você não leu meu livro, o link está aqui embaixo também. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.